que é um edital, o que é uma lei de incentivo fiscal. Então, eu acho que existem distanciamentos muito gritantes, né? Que o cenário da filantropia e do incentivo social privado, ele, numa ótica comum resumida, é uma coisa, mesmo olhando o nosso país, muito gringa, né? Parece que é uma linguagem extraterrestre para quem está na ponta, sobrevivendo todos os dias, cuidando da sua casa, enfrentando a fome, enfrentando a desigualdade e ainda construindo iniciativas sociais sem recurso para manter essas estruturas, né? O indivíduo na favela ele é coletivo porque ele movimenta muita coisa dentro dessas estruturas de desigualdade. Quando falamos sobre democratizar o acesso aos recursos filantrópicos no país, é imprescindível que façamos uma revisão crítica acerca do quanto está sendo doado, qual o perfil dos donatários e como estão funcionando os modelos de repasse de investimento. Porque é fato que as doações ainda são muito concentradas em poucas organizações que têm acesso e proximidade com os doadores. Bem-vindos à terceira temporada da série especial Grant Making do podcast GIF. Nesta temporada, de 5 episódios, vamos abordar as tendências do Grant Making. O episódio de hoje é sobre a democratização do Grant Making. Eu sou Ana Maim e conduzirei essa conversa com vocês. Vamos juntos? Imagine que você vive em uma favela ou periferia do Brasil e tenha fundado ali uma organização de base comunitária para, por exemplo, promover classes esportivas no contraturno escolar das crianças e adolescentes que vivem no seu território. Junto de você atuam alguns voluntários e vocês tocam a iniciativa com pequenas doações de comerciantes locais que não totalizam nem R$ 5.000 por ano. Repito, por ano. Essa é a realidade de 31% das organizações localizadas em regiões periféricas, de acordo com a pesquisa Periferia e Filantropia, as barreiras de acesso aos recursos no Brasil, da iniciativa PIPA. Ou seja, um terço de todas as entidades localizadas à margem dos centros urbanos gerenciam suas atividades com pouco mais de R$ 400 por mês. Destas, muitas se enxergam como coletivos ou movimentos sociais e raramente possuem um CNPJ. Pode acreditar que a professora de futebol que está botando a meninada para suar na quebrada também está suando com outros trabalhos para garantir a sobrevivência de sua família e ainda manter um projeto social funcionando. Basicamente, né, quando a gente pensa o contexto das organizações de base comunitária aqui no Complexo do Alemão, a gente tem hoje uma ebulição, né, muito positiva e potente de juventudes, né, criando coletivos, criando suas estratégias a partir da arte periférica, do fazer periférico, da ciência, do saber existente dentro desse território. Né? Eu sou fruto das iniciativas sociais existentes aqui no Complexo do Alemão. Eu passei por formações diversas, né, dentro de outras instituições aqui dentro, que eu falo que, inclusive, não só transformaram, como salvaram a minha vida. Vocês estão escutando o Raul Santiago. Ele se apresenta como um sobrevivedor, lembrando que começou a trabalhar aos 12 anos no Complexo do Alemão para sobreviver às desigualdades e não por querer empreender. Raul é ativista com foco nos direitos humanos, mudanças climáticas, negritudes e vida na favela. É um dos fundadores da iniciativa PIPA, que busca democratizar o investimento social privado no Brasil, conectando a filantropia e seus recursos às favelas e periferias do país, além de ser fundador e integrante de coletivos como Papo Reto, Movimentos e Perifa Connection. É importante lembrar que o Complexo do Alemão, segundo o IBGE, é uma favela com 70 mil pessoas, mas para nós, moradores e moradoras do Complexo do Alemão, os dados do próprio Exército na época da UPP ou dos planos dos postos de saúde fala minimamente em 150 mil pessoas, né? A gente está falando de 13 a 16 comunidades, 150 mil pessoas. Então a gente passa, por exemplo, por um passado onde a gente tinha o Afro-Reg muito presente aqui dentro do território, numa época com aquela explosão de cultura, do bate-lata, de ações de rua, de produção de evento, de engajamento de pessoas, né? A gente tem uma instituição como o Raízes em Movimento, fundado, dentre várias pessoas, pelo professor Alain Brum, que é uma das instituições mais antigas existentes dentro do território, e é um espaço onde a maioria de nós, das pessoas que vêm da minha geração, passou, né, aprendeu, entendeu sobre o movimento social, entendeu sobre a realidade da favela. A gente tem, por exemplo, a Oca dos Curumins, da tia Beth, uma mulher preta retinta, que basicamente alfabetizou a maioria
da velha guarda da nossa geração anterior aqui do Complexo do Alemão, né? Pessoas da idade do meu pai e da minha mãe, dos meus avós. A tia Beth é uma figura central na vida de muitos moradores e moradoras. Quando você olha o macro do Complexo do Alemão, tem um time potente e interessante de instituições dentro do território, com cruzamentos geracionais, das quais muitos de nós passamos para hoje conseguir fazer o tipo de articulação que a gente faz. E eu fico muito hoje pensando que a gente precisa agora fazer um cruzamento de pensar como a gente conecta essa filantropia com essas instituições mais antigas, porém ainda existentes e muito importante para o território. Por exemplo, hoje, se a gente dá um giro no Complexo do Alemão, algumas vezes a gente vê instituições históricas como essas, com dificuldade de manter o seu espaço, de fazer uma reforma e etc. Enquanto, por exemplo, aqui no Papo Reto, ou o próprio Voz das Comunidades, a gente já tem feito uma circulação que consegue acessar um recurso, e nesse momento eu falo com vocês do espaço do coletivo Papo Reto, né, que é uma sede de 2 andares, com ao menos 8 salas bem estruturadas, onde a gente tem tentado fazer essa junção das pessoas e refletir a possibilidade de como o alcance atualizado de algumas pessoas, de alguns projetos, reverbera e pode possibilitar uma equidade, né, entre as outras existências aqui dentro do território. Pesquisas como a que mencionamos da iniciativa PIPA, feita por pessoas como o Raul, que entendem a realidade das periferias brasileiras, são determinantes para mobilizar o campo da filantropia. Segundo a PIPA, por periferias entende-se as favelas, os sertões, a zona rural e os territórios indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Ou seja, localidades não apenas afastadas dos grandes centros geograficamente, mas também em termos de acesso à rede e oportunidades. Quando você pensa recurso, a gente está falando de Sudeste e muito especialmente, na maioria das vezes, sobre São Paulo, cidade de São Paulo, né? Então é importante fazer esses levantamentos, e a pesquisa da PIPA ela vem justamente nesse objetivo de entender, né, o cenário nacional que a gente tem hoje no país. Na época dessa pesquisa, a gente teve uma amostra de 607 respostas, né, e eu acho que um dos pontos centrais e que não era novidade, mas quando a gente coloca isso em dado, né, em ciência, fica explícito, é, por exemplo, o número de 74% das pessoas que atuam nos projetos no Brasil, né, a gente conversou com 607 pessoas das 5 regiões do país, e 74% das pessoas que atuam nesses projetos são pessoas negras, e 78% das que são beneficiadas também são pessoas negras, né? Então isso demarca a realidade de um país que não discute a fundo, né, o seu racismo que ainda é presente nas suas estruturas, e também não observa que a maioria geral da sua população, quando a gente pensa pessoas não brancas, né, pessoas negras no nosso país, são as que mais sofrem os impactos disso tudo. E um dado interessante também dessa época é que 90% dessas iniciativas atuam em região conhecida, né, ou entendida como periferia. Então, olha que curioso, né? A realidade periférica do país é um dado de que é o ponto mais abandonado, que as próprias pessoas arregaçam as suas mangas para construir, a partir da desigualdade, pequenas soluções, né? Um outro dado que eu acho que é muito central é que 41% de todas essas pessoas, instituições que a gente conversou com essa pesquisa, se consideram coletivo, ou seja, elas nem têm um CNPJ, elas nem têm um registro oficial, elas trabalham na informalidade e muitas delas tiram do seu próprio recurso, né, para manter as estruturas do seu trabalho. Se a gente dá uma rápida pesquisada, a gente chega a instituições que recebem 10, 15, 20 milhões de reais para desenvolverem a sua atividade anual. E não que essas instituições não devam receber, contanto que o seu trabalho seja, né, comprovado, de impacto e transformação. Mas essas pessoas que a gente confirmou, elas são a ponta desse fazer e elas não têm acesso a recurso. Por isso que é preciso descentralizar, desburocratizar, trazer a pauta racial também como central em quem está conseguindo captar recurso e acessar essa grana, porque para nós existe a ciência e o saber do fazer prático e ancestral dentro do nosso território. E às vezes o que essa pessoa não sabe fazer é escrever uma planilha, é comunicar numa rede social o que ela está fazendo, ou ela nem tem acesso pleno à internet, dependendo de que região do Brasil ela se encontra, né? Então, ela faz um serviço de impacto transformador
gritante em alguns territórios, em algumas regiões do Brasil, mas ela é invisibilizada e essa invisibilização por conta dessa estrutura dos direitos mais básicos não garantidos, do racismo presente na estrutura do nosso país e até, né, eu acho que é importante usar esse espaço, que uma preguiça da filantropia, né, da iniciativa social privada, de quem traz o discurso de parceiro, em mergulhar realmente de forma profunda e tentar chegar cada vez mais perto de quem está nessas várias pontas de Brasil executando o seu fazer. A pesquisa Periferias e Filantropia da iniciativa PIPA também descobriu que 68% dos trabalhadores da linha de frente dos projetos do país são mulheres, delimitando um recorte de gênero expressivo quando falamos das lideranças nas organizações da sociedade civil. São as mulheres que estão à frente de grande parte das transformações que acontecem nos territórios, além, claro, de cuidar da casa, da família e de também se ocupar de atividades remuneradas em jornadas duplas, triplas, às vezes quádruplas. Por isso, a importância de se cuidar e fortalecer as lideranças femininas. Essa conquista das mulheres nos espaços, seja ele espaços de trabalho, seja lideranças de comunidade, enfim, né? Essa conquista ela é histórica. Nós temos aí vários exemplos aqui no Brasil, né, de mulheres liderando. Nós tivemos aí a primeira presidente do Brasil, né, Dilma Rousseff. Nós tivemos, olhando para o movimento indígena, em 2017, eleita a primeira mulher indígena a liderar a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Quem está falando é a Cláudia Soares Baré, indígena do povo Baré da região do Alto Rio Negro, Amazonas, Brasil. Seu nome indígena é Kirimbawa, que significa forte, valente. Sempre acompanhou o movimento indígena na região. Vem de uma família de muitas mulheres guerreiras. Tem a luta pelos direitos indígenas no sangue. É diplomada com o grau de licenciatura em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas. Trabalhou na Federação das Organizações Indígenas no Rio Negro. Em agosto de 2021, assumiu a diretoria executiva do PODAALI, um fundo gerido e liderado por indígenas da Amazônia brasileira. No Podale, nós temos uma diretoria composta por 4 membros indígenas, sendo que 3 são mulheres e um foi indicado recentemente, é um homem indígena, mas até início de 2023 éramos 4 mulheres indígenas liderando o Fundo Indígena da Amazônia Brasileira. A forma como nós mulheres nós conseguimos conduzir os nossos trabalhos é algo a ser realmente fortalecido e que precisamos de todos os apoios, porque para além de sermos lideranças, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos filhas. O movimento das mulheres na Amazônia, ela traz esse fortalecimento para todas as outras mulheres, para que elas possam, de que forma elas possam se fortalecer na luta, né? E como também lidar com o seu dia a dia. No Podali, nós trabalhamos essas questões de gênero, nós temos uma linha temática prioritária que trabalha com gênero, muito voltado para esse fortalecimento das mulheres como lideranças nos seus trabalhos, e seja eles nos seus territórios, seja onde elas estiverem. Uma forma de democratizar a filantropia em nosso país é enxergarmos a potência dos fundos independentes como alternativa para fazer o recurso chegar onde ele é necessário. Por fundos independentes, entende-se aqueles que mobilizam recursos de fontes diversificadas, doando para organizações e iniciativas de base comunitária, para a promoção de direitos e justiça socioambiental. O Fundo Podaali, o qual Cláudia Baré é uma das diretoras, é um ótimo exemplo de como um fundo independente pode realmente ser uma plataforma de capilarização de recursos para as causas urgentes, no caso especificamente dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Os fundos independentes, eles são bastante importantes. Desde 2021 até o presente momento, tem uma discussão muito forte em relação a esses fundos independentes para recebimento de financiamento. E eles são importantes porque eles são um resultado da luta do movimento. Nós temos o Podali como resultado da luta do movimento indígena da Amazônia. Nós temos outros fundos que são resultados de lutas do movimento social. Nós temos as quebradeiras de coco,
nós temos o Fundo Puxirum, nós temos o próprio FIRNE, que é o Fundo Indígena do Rio Negro, nós temos o Fundo DEMA, né, que foi um fundo que nos inspirou como Podale, né, a forma de estrutura, a forma de como lidar com os projetos. E esses fundos, eles trabalham para que as ajudas, para que os aportes, eles realmente cheguem na ponta, né? Que a gente fala que cheguem no chão, ali do território. Então, eles são importantes para que os trabalhos que são desenvolvidos pelos movimentos, eles sejam garantidos. Então, no Podal, no final de 2022, nós tivemos o lançamento do nosso primeiro edital com o nome Amazônia Indígena Resiste, onde nós conseguimos selecionar 32 projetos. E é interessante colocar aqui que desses 32 projetos, 14 projetos eles são voltados também para mulheres indígenas, né? Esses projetos eles têm principalmente o objetivo de fortalecer os territórios, né, com que esses territórios eles recebam recursos financeiros que, com isso, eles tenham autonomia da gestão desses aportes junto aos seus territórios. Para além dos editais, nós trabalhamos também com carta convite e nós trabalhamos também com demanda espontânea. Aquela de ação rápida, ela ainda está em desenvolvimento, né? Nós estamos aí em pé de criação de um programa emergencial, né, do Podale, para que a gente possa estar direcionando esses recursos, seja para ações mais emergenciais de queimadas, como agora está tendo muita seca aqui no estado do Amazonas, mas também em outras regiões. Então, como trabalhar com essas organizações, né, de forma mais rápida. Isso ainda está sendo desenvolvido, mas esperamos que a partir de 2024, 2025, a gente já possa estar operando esta modalidade junto com as organizações, com os povos e comunidades indígenas. Nós estamos aí numa missão muito importante de quebras de paradigmas, né, para que a gente trabalhe não só de acordo com o que o outro quer, mas que possamos realmente trabalhar em prol daqueles que realmente necessitam, olhando sempre a sua realidade. O Podal ele foi pensado como um mecanismo, como uma referência de captação de recursos para apoiar os sonhos, né, tornar realidade os sonhos dos povos indígenas da Amazônia brasileira. Quando falamos de editais, apesar do potencial de capilaridade que outros modelos de seleção não têm, não parece que o modelo atual de disputa de financiamento tem contribuído com a democratização da filantropia. Além dos desafios burocráticos, a alta competitividade e a escassez de recursos comparado ao grande número de projetos inscritos se mostra altamente excludente, especialmente para as organizações menores que não podem investir semanas de trabalho num retorno tão improvável. Tais organizações não possuem uma pessoa ou um time especializado em captação de recursos, e o enorme esforço demandado para a elaboração de projetos nos moldes dos editais atuais significa paralisar parte significativa da operação de suas entidades ou operar em turnos dobrados ou triplicados para entregar um projeto nos moldes exigidos pelo financiador. É muito verdade que os editais, né, são, na sua grande maioria, excludentes, porque ele não permite o acesso de organizações menores, organizações que a gente chama de base, organizações periféricas, organizações ribeirinhas, tenham acesso. Por um lado, o edital visa isso, né, com que várias outras organizações possam ter acesso àquele edital, enfim, mas ele acaba que pede tanta coisa, tanta documentação e pede tantos elementos que as organizações menores não conseguem dar conta. E aí esse é um grande desafio. A gente está ouvindo o Franklin Félix falar. Ele é psicólogo clínico e organizacional, e, além disso, está na gestão e coordenação executiva da ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs. Franklin também faz parte da diretoria de algumas organizações da sociedade civil. Contribui com a BGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais,
e é conselheiro da Presidência da República, representando as organizações da sociedade civil. A gente aqui na Bong é bastante entusiasta para que os recursos eles possam ser acessados aí por várias organizações, mas acaba sendo que aquelas maiores, mais estruturadas, conseguem, né, ter acesso ao edital. A gente tem conversado muito com os parceiros, os financiadores, sempre que a gente pode. A gente acabou de voltar de uma caravana na Europa, falando com os principais doadores da Europa, e a gente levou essa preocupação grande, que é fazer com que organizações menores consigam ter minimamente apoio ali para o desenvolvimento das suas atividades. Existe uma outra forma de financiamento que vocês já ouviram a Cláudia Baré mencionar neste podcast, que são as cartas convite. Algumas instituições filantrópicas estão já adotando este modelo de mapeamento e investimento direto nos projetos. Ele parece bastante eficaz no sentido de ganho de tempo. O problema ainda é que poucas organizações da sociedade civil sabem dessa possibilidade, e o formato corre risco de ser reduzido aos donatários, que já possuem o WhatsApp dos doadores, aqueles que já têm o famoso networking, ou rede de contatos estabelecido. A carta convite, ela é algo bem importante e eu acho que é um movimento que tem sido muito debatido por nós da Bong, pelo GIF, pela Associação Paulista de Fundações, por algumas organizações que representam o campo. Então, a carta convite já é fruto de um movimento de provocação para esses doadores, esses investidores. É algo que consegue um pouquinho mais do que os editais fazer com que outras organizações tenham acesso. Mas um debate que precisa ser trazido é que temas como, por exemplo, o combate ao racismo religioso, ao racismo estrutural, o combate à LGBTfobia, o combate à misoginia, enfim, precisa também estar no olhar de algumas instituições, de alguns apoiadores, para que procurem projetos específicos que lidem com essa pauta. Então, o que eu quis dizer é que nós precisamos que alguns institutos e fundações entendam as mudanças sociais que têm acontecido e que não é uma mudança constante, e por isso que a gente acha que apoios, né, por exemplo, carta convite, eles são importantes porque eles conseguem também fazer com que esses projetos, visibilizar projetos e fazer também com que ações possam ser desenvolvidas com mais empenho. Eu acho que olhando para editais, olhando para a carta convite, nós temos desafios muito parecidos, né? De ser sempre aquelas organizações maiores, as organizações mais estruturadas, as organizações mais conhecidas que acabam sendo convidadas. E aí, o que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, quando alguém procura a Bong com essa questão, quando algum instituto, alguma fundação procura a Bong com essa questão, a gente sempre sugere que seja feito algo, no mínimo, meio a meio, entendeu? Que seja feito algo para as organizações que eles já conhecem, que, portanto, elas sabem que vão fazer a prestação de conta corretamente, que às vezes tem auditoria, porque eu acho que também tem essa preocupação, né, dos institutos e fundações que as prestações, principalmente as auditorias, sejam feitas, enfim, e organizações menores pode nem contar com um profissional especificamente para fazer a prestação de contas. Mas isso não quer dizer que a organização não vai fazer, não vai desenvolver bem o seu trabalho, não vai fazer bem a prestação de contas. Se o parceiro tem essa preocupação, coloque na doação a contratação de alguém com essa potência, entendeu? Então, coloque também na doação alguém que vai ajudar na prestação de contas, alguém que vai ajudar no ajuntado de documentos, alguém que vai ajudar a organização também a se desenvolver nesse aspecto, refletindo sobre esses vários modelos de contribuição para as organizações. A gente falou um pouco sobre editais, a gente falou sobre carta convite, mas as doações livres, mesmo que seja via carta convite, contribuem demais para as organizações. As organizações têm um baita know-how e elas sabem como utilizar os seus recursos, entendeu? Então acaba que alguns modelos são muito rígidos, né? Alguns são mais flexíveis e ainda bem, a gente tem visto essa mudança também de cultura dos próprios doadores, de dialogar muito com as organizações. Então, às vezes as rubricas são mais flexíveis, mas tem alguns modelos que já começam a acontecer no Brasil de uma doação para a organização. E a organização decide como é que ela vai utilizar aquele recurso. Se com pagamento de pessoal, se com reforma, se com contratação de uma consultoria para o fortalecimento da prática da organização. Então é fundamental a gente falar sobre isso, porque cada vez mais
A gente espera que nessa relação de ganha-ganha, que ganha a organização, mas também ganha o parceiro, uma relação de confiança seja estabelecida. Buscar compreender e agir para transformar a realidade das organizações da sociedade civil ao redor das 5 regiões do Brasil. Financiar os fundos independentes, rever modelos excludentes e adotar novos formatos de repasse de recursos são algumas ações necessárias quando falamos de uma cultura de doação realmente democrática em nosso país. Temos informação e gente disposta na ponta, botando a mão na massa, tentando converter um quadro de precariedade num cenário de abundância para as organizações da sociedade civil, que tanto se solidarizam às causas mais urgentes da população brasileira. Cabe aos doadores e ao investimento social privado se conectarem com quem está mapeando e mapearem as OSCs que mais precisam, para a realização de investimentos mais descentralizados e flexíveis. Em nosso próximo episódio, vamos falar sobre o papel da filantropia diante das mudanças climáticas. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esperamos que nossas reflexões mobilizem ações por aí. A terceira temporada do podcast Grant Making é um projeto original do GIF, com direção, roteiro e produção da Maranhão. Todas as temporadas e episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também podem ser acessados no site gife.org.br.